cursista, seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Flávio Araújo Vieira, sou graduado em Ciências, Habilitação em Física, licenciado em Matemática pelo Centro Universitário de Caratinga, Minas Gerais. Fiz especialização em Matemática e Estatística pela Universidade Federal de Lavras. Posteriormente, eu fiz o mestrado e o doutorado em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba. E nós iremos trabalhar com a disciplina Conteúdo e Prática, Olhar Conceitual na Sala de Aula. Bom, antes de mais nada, eu peço a todos vocês que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois anotarem e posteriormente em vosso fórum tirar dúvidas, né, no acesso à plataforma. Já aproveitando a oportunidade também para dizer que vai haver um fórum onde que vocês irão acessar a plataforma. Esse fórum vocês vão ter a oportunidade de tirar as dúvidas, né, nossas aulas, e onde que a gente vai postar todos os produtos necessários ao bom funcionamento da disciplina. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e nas atividades da plataforma, acessando nossa sala virtual, mas também é importante que vocês leiam toda a apostila, certo? Vamos começar? Bem, em nossa apostila temos alguns conceitos que irão ajudar vocês a entender o conceito de funções elementares, bem como os seus desdobramentos. Iniciaremos, portanto, mostrando a importância em reconhecer as relações que envolvem domínio, contra-domínio e a lei de associação, certo? Vamos então começar a definir o que é função, né? Função. Função é uma lei ou regra que associa cada elemento de um conjunto A a um único elemento de um conjunto B. O conjunto A, ele é chamado de domínio da função, enquanto o conjunto B é denominado contradomínio da função, certo? Eu coloquei aqui uma ilustração para vocês verem. Coloquei os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B, né? Para mostrar as relações para você, que seja um domínio e o contradomínio. O elemento A, ele que vai emitir as flechas. O elemento B é que vai receber as flechas. O elemento A eu vou chamar de domínio, pois ele vai emitir as flechas ao conjunto B. O conjunto B, por sua vez, ele vai ser o contradomínio, certo? Bom, então dizemos que o conjunto A é o domínio da função e o conjunto B, os que receberam a flecha, seria o contradomínio da função. Mas o que seriam essas funções elementares? Funções elementares são aquelas que podem ser escritas como fórmulas explícitas envolvendo apenas operações elementares. Bom, mas como reconhecer se um conjunto, uma relação dentro desse conjunto é ou não é uma função? Bom, só vai ser função quando todos os elementos do conjunto A, né, eles tiverem uma correspondência no conjunto B. Na realidade, para ser função, todos os elementos do conjunto A, eles têm que estabelecer uma relação com o conjunto B. Isso significa que o conjunto B, nem todos terão relação com o conjunto A, tá? Então, nesse primeiro exemplo aqui, é função, né, porque todos os elementos de A têm correspondência com os elementos de B. Agora, vejamos nesse exemplo de baixo. Não é função, porque todos os elementos de A, eles não tiveram correspondência com os elementos de B. Se algum elemento de A não tiver correspondência com o conjunto B, não é função, tá certo? Então, só vai ser função quando todos os elementos de A, eles tiveram uma correspondência com B, certo? Passemos agora para as funções elementares. Bom, função é uma relação de dois valores, por exemplo, né? f de x pode ser chamado de fx igual a y, sendo que x e y são valores, onde x é o domínio da função.
a função está dependendo dele. Então, a função ela depende toda dos valores de x. E y é um valor que depende do valor de x, sendo a imagem da função, né? Então, o valor de f de x são os valores do domínio da função. E os valores que surgirão a partir do y, eles são valores que dependem do valor de x, que serão chamados a imagem dessa função. Os elementos do conjunto A serão relacionados com os elementos do conjunto B, através de uma lei de formação. Observe esse nosso exemplo. Bom, você viu aqui que eu tenho um conjunto A e eu tenho um conjunto B, tá certo? Então, no conjunto A, eu tenho menos 1, 0, 2, 3 e 4, que tem relação com menos 1, 1, 5, 7 e 9. Aí ficaram 3 números no conjunto B que não tiveram nenhuma relação com A. Isso descaracteriza a função? Não. É função quando todos os elementos de A têm correspondência com B. Não significa que B tem todos os elementos de B, tem que ter a correspondência com A. Então, é uma função, certo? O conjunto A, por sua vez, ele é formado pelos elementos menos 1, 0, 2, 3 e 4. E o conjunto B, ele é formado pelos elementos menos 1, 0, 1, 5, 6, 7, 8 e 9. Observe que os elementos do conjunto A se relacionam com os elementos de B, segundo a função A em função de B, que a gente representa com A, flecha B. Isso significa que a função de A é a função de A em B, certo? A gente lê assim, função de A em B. É assim que se lê. Pela lei de formação, f de x igual a 2x mais 1. Então, agora a gente vai estabelecer, pela lei de formação, né? Essa lei de formação fx 2x mais 1, nós vamos estabelecer os valores de x e vamos fazer o processo de substituição. Para fx, o primeiro valor seria menos 1, que é do conjunto A, que representa o domínio da função. Então, f menos 1 vai ser igual. Você pega o 2, substitui aqui, ó, 2, o menos 1 você vai substituir aqui. Onde tiver x, você vai substituir 2 vezes menos 1, mais 1. Primeiro, você multiplica, né, para depois você somar mais 1. Então, 2 vezes menos 1 vai dar o quê? Menos 2. Mais 1, fazendo o processo distributivo aqui, você vai achar menos 1. Esse seria o valor de y. Bom, para esse segundo valor aqui, f0, vai ser igual a 2, que multiplica 0, mais 1. 2 vezes 0 vai dar 0. Mais 1, resultado 1. O segundo valor, o terceiro valor, 2 que multiplica 2, vai ser 4, mais 1, resultado 5. O quarto valor aqui seria 3, f3, vai ser 2 vezes 3, mais 1, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, o valor de y é 7, o valor de x, 3. Para esse quinto valor, né? f4, 2 que multiplica 4, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Bom, então agora nós já temos os valores de fx, né, que nós substituímos, e nós já temos os valores de x e os valores de y. Então agora dá para a gente saber quem é realmente o nosso domínio e contradomínio, né? Então, nessa relação, temos que o domínio é dado pelo conjunto A, o contradomínio representado pelo conjunto B, e a imagem pelos elementos de B, que possuem relação com os elementos do conjunto A. Assim teremos, no domínio ficou menos 1, 0, 2, 3 e 4. No contradomínio ficaram
menos 1, 0, 1, 5, 6, 7, 8 e 9, que é o conjunto B. E a imagem foram os elementos que tiveram correspondência. Foi menos 1, 5, 7 e 9. Né? Então, o domínio foram os valores de x, a imagem foram os valores de y e o contradomínio é todo o conjunto B. Tá? Ficou claro? Alguma dúvida? Tranquilo. Bom, passamos agora para a seguinte situação. Nós vamos relacionar o conjunto A com o conjunto B, obedecendo a lei de formação dada pela função fx igual a x² menos 2. Observe os cálculos que determinarão o conjunto imagem dos elementos de A. Então agora vamos fazer o mesmo processo de substituição, porém com uma nova lei de formação, que é fx igual a x² menos 2. Então, observe que vamos substituir o primeiro valor, fx, vamos substituir por menos 1. Então, menos 1 aqui, entre parênteses aqui, menos 1 ao quadrado, menos 2. Primeiro você resolve a potência, aí depois você faz a subtração. Então, base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, 1 ao quadrado, 1, menos 2, vai dar menos 1. Agora, f0, 0 ao quadrado, menos 2. 0 ao quadrado é 0, menos 2 vai dar resultado menos 2. Você tem agora f2, 2 ao quadrado, menos 2 é igual a 4, 2 ao quadrado 4, menos 2 igual a 2. Próximo, f3, 3 ao quadrado, 9, menos 2, 7. f4, 4 ao quadrado, 16, menos 2, 14. 16 menos 2, 14. Então, eu tenho agora os valores de x, menos 1, 0, 2, 3 e 4, que eu vou chamar, se eu posso chamar de conjunto A, né? E agora eu tenho a imagem, né, que é o y, menos 1, 2, menos 2, 2, 7 e 14. Bom, representando isso aí, né, pela teoria dos conjuntos, você tem aqui no conjunto A, menos 1, 0, 2, 3 e 4. No conjunto B você tem menos 1, menos 2, 2, 7 e 14. Quem é o domínio dessa função? O domínio dessa função serão os elementos de A. Né? Domínio da função são os elementos do conjunto A que emite a relação com os elementos de B. Então, quem são os elementos de A que representam esse domínio? É menos 1, 0, 2, 3 e 4. O contradomínio é todo o conjunto B. Menos 2, menos 1, 2, 7 e 14. A imagem foram todos aqueles que tiveram correspondência com A. Foi menos 2, menos 1, 2, 7 e 14. O que você pode observar aí no domínio, no contradomínio e na imagem? O domínio, tranquilo, eu sei que vocês entenderam que são os elementos de A. O contradomínio, vocês observaram, foram os que tiveram todo o conjunto B. E a imagem, coincidentemente, foi exatamente igual ao contradomínio. Isso pode acontecer? Isso é correto? Imagem ser igual ao contradomínio? Sim, pode. Pode sim. A imagem vai ser exatamente igual ao contradomínio em algumas situações, né? As imagens são iguais quando eles possuem os mesmos elementos. Então, os elementos da imagem são os mesmos do contradomínio. Então, a imagem e o contradomínio podem ser iguais em algumas situações, como nesse caso aí. Bom, passemos agora a um exemplo prático. O preço da gasolina em um posto, vamos supor que seja R$ 2,50. Isso não é comum, né? Isso, hoje em dia, claro que a gasolina é bem mais cara, está quase o dobro, R$ 5. Mas
Vejamos aí, o preço da gasolina, né, em um posto comum, vamos supor que custasse R$ 2,50, né? Então, para a gente saber, né, quanto eu vou gastar no abastecimento, eu vou ter que fazer uma relação, como que eu digo? O total a pagar depende da quantidade de gasolina abastecida. Podemos estabelecer uma relação entre a quantidade de litros de gasolina e o valor a ser pago. Bom, então eu tenho aqui, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Bom, então o preço da gasolina ali, ó, 1 litro, o valor a pagar vai ser R$ 2,50. 2 litros, R$ 5,00. 3 litros, R$ 7,50. 4 litros, 10. 5 litros vai pagar R$ 12,50. 10 litros, R$ 25,00. 15 litros, R$ 37,50. 20 litros, R$ 50,00. Bom, como que a gente estabelece esse valor usando a função? Né? Sabendo que 1 litro de gasolina é 2,50. Aí, com essa quantidade de litro e os valores a pagar, a gente pode estabelecer a função. Sendo que Fx seria o preço a pagar. Esse valor de Fx, ele varia de acordo com a quantidade de litros abastecidos. O x é variável, é a quantidade de litros, né? Vai variar com a quantidade e necessidade do abastecimento. Y vai ser o preço do litro, o valor pré-fixado, né? É um valor que já está fixo, né? Um valor por litro. Então você tem Fx, você tem x e você tem y. Você tem essas 3 variáveis aí. Então, daí a gente consegue montar a lei de formação, que vai ser Fx igual a 2,50 vezes x. Então, proporcionalmente falando, a quantidade x, o valor de x, que é o preço final a pagar, ela vai variar multiplicando pelo preço da gasolina, de 1 litro de gasolina, que é 2,50. Aí o valor de x, que é a quantidade de litros, ela vai ser variável à quantidade do abastecimento. 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, a quantidade de litros que você for colocar. Então, nós temos aí agora a lei de formação, que é Fx igual a 2,50 vezes x. Bom, no exemplo 2, né, nós temos aqui um taxista, ele cobra um valor fixo de R$ 4,20, mais 30 centavos por quilômetro rodado. Escreva a função que determina o valor de uma corrida e qual o valor que uma pessoa irá pagar por ter usado os serviços do taxista após rodar 20 quilômetros. Então vejamos bem, um taxista ele vai cobrar um valor fixo de R$ 4,20. Né? Se você entrar no táxi, você está pagando R$ 4,20, então esse valor é fixo, né? Esse valor não vai ter variação nenhuma. Mas ele vai cobrar 30 centavos por cada quilômetro rodado. Então, essa quantidade de quilômetro rodado vai ser variável, né? Você não sabe quantos quilômetros você vai rodar, né? Então, daí, nós podemos escrever, né, ele pedindo aqui, escreva a função que vai determinar esse valor da corrida. E qual o valor que a pessoa irá pagar por ter usado o serviço após rodar os 20 quilômetros? Bom, a função Fx vai ser igual a isso aqui, ó. Fx vai ser igual a 30 centavos vezes x mais o valor fixo 4,20, que esse valor não varia. Só quem vai variar vai ser o x vezes os 30 centavos por cada quilômetro rodado. Bom, então, colocando na função aqui, após rodar 20 quilômetros, né, 20 quilômetros, você vai substituir aqui, ó, 0,30 vezes x, vezes o 20 quilômetros que você vai rodar, mais os 4,20. 30 centavos vezes 20 vai dar 6. Mais 4,20, ao total, F de 20 vai ser igual a R$ 10,20. Então, a pessoa, ao final, ela irá pagar uma quantia de R$ 10,20 pelo serviço prestado pelo taxista, né? Então, a gente pode estabelecer a lei de formação,
né, a lei de formação, e aplicar os conceitos da função em assuntos do nosso dia a dia, não é? Como você pode observar aí, no nosso dia a dia a gente consegue, né, ter um resultado, uma resposta dos conceitos matemáticos que devemos aplicar no nosso dia a dia. Bom, agora nós vamos trabalhar um pouco na construção de gráficos de uma função, né? A construção do gráfico de uma função no plano cartesiano, ela é representada pela lei de formação geral das funções, dada por y igual a f de x, sendo que x pertencente ao domínio e y constituindo a imagem da função, que será dada por algumas condições práticas que devemos observar. A primeira condição prática que nós devemos observar é que, ao construir um eixo das coordenadas cartesianas, deve acontecer em papel centimetrado ou milimetrado, para ter uma precisão mais concreta. O segundo passo vai ser determinar uma tabela com os possíveis valores do domínio dado por x, né? Você vai construir uma tabelinha com os valores do domínio dado por x. E terceira condição prática, nós vamos calcular o par ordenado x e y, os valores separados nessa tabela, o par ordenado de x e y, de acordo com a lei de formação da função em questão. E o terceiro passo é marcar no plano cartesiano os pares ordenados calculados, obedecendo a ordem, o eixo x, o eixo horizontal x, e y, o eixo vertical. Então você vai marcar no plano cartesiano, né, os pares que você for calculando, você vai marcando lá a correspondência, obedecendo a ordem, sempre o primeiro valor de x e depois seguido do segundo valor, que é o de y. E, por último, no quinto passo, você vai ligar esses pontos constituindo o gráfico. Vejamos agora o exemplo 1. Nós vamos determinar o gráfico da função dada pela seguinte lei de formação, né, y igual a fx igual a 2x menos 1. Né? Feita a correspondência dos valores de x e encontrando os pares de y, né, nós vamos agora traçar o gráfico, né, que é esse aqui. Né? Os pontos aqui vão ser 0, voltando, menos 2 e 5, menos 2 e menos 5, menos 2 e menos 5, aí colocamos aqui. Depois, o outro ponto, menos 1 e menos 3, menos 1 para x e menos 3, menos 1 para x e menos 3 para y. Então, você tem aqui uma correspondência, certo? Beleza. Aí depois, você tem aqui... Tô tudo errado. Depois você tem o outro par, 0 e menos 1. 0 para x e menos 1 para y. 0 para x e menos 1 para y. Então, você tem esse par aqui, certo? E aí você vai montando os pontos. 1 e 1, 2 e 3. 1 para x, 1 para y. Né? 2 para x, 3 para y. Então, nós temos aqui o total, né? Nós temos aqui o total 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Nesses 5 pontos, dá para a gente traçar uma reta, certo? Olha aqui, uma reta. Que é a nossa reta da função, certo? Montamos o gráfico da nossa função. No outro exemplo, vamos ver outro exemplo aqui. Tranquilo? Entenderam direitinho? Vamos passar para o segundo exemplo. Nós vamos determinar o gráfico da função dada por
y igual a fx igual a x quadrado. Então, a lei de formação é f de x igual a x ao quadrado. Y igual a menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, vai dar positivo 4. Y é igual a menos 1 ao quadrado, é igual a 1. Base negativa, resultado é sempre par. Base negativa, expoente par, resultado positivo. 0 ao quadrado é 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado é igual a 4. Então, nós já temos os valores de x, né? Os valores de x. E aqui nós temos os valores de y, certo? Os valores de x e os valores de y. Então, nós temos os par. Menos 2 e 4, menos 1 e 1, 0 e 0, 1 e 1, 2 e 4, certo? Agora, vamos traçar o gráfico. Na hora que a gente traça o gráfico, esse gráfico vai ficar dessa forma. Olha, você teve esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, mais esse. Então, partindo daqui, você traça para lá os dois pontos e aqui você traça os dois pontos. O que se formou? Formou uma parábola, tá? Formou uma parábola. Uma função, né? Uma função do segundo grau elevado ao quadrado gera sempre uma função quadrática, tá? Gera sempre essa parábola, certo? No gráfico. Exemplo 3. Nós vamos determinar agora um gráfico de uma função dada por fx igual a x ao cubo. Menos 1 ao cubo, né? Base negativa, né? E expoente ímpar, o resultado é sempre negativo, tá? Então, aqui, ó, resultado negativo, ok? Vou assinalar aqui. 0. 0 ao cubo, 0. 1 ao cubo, 1. 1,5 ao cubo vai dar 3,375. 2 ao cubo vai ser igual a 8. Então, agora a gente já tem os valores de x e os valores de y. O par ordenado é menos 1 e 1, 0 e 0, né? 1 e 1, 1,5 e 3,375, 2 e 8. Então, agora a gente pode montar o nosso gráfico. Vamos montar nosso gráfico, vamos lá? Bom, tá aí o nosso gráfico, unindo todos os pontos, né? Nosso gráfico ficou dessa forma, porque ele é uma função, né, cúbica, uma função cúbica gera esse tipo de gráfico, né? Traçando todos os pontos, você vai chegar na função que você deseja. Certinho? Compreendido? Próximo. Mais um exemplo aqui. Nós vamos construir um gráfico de uma função agora. Uma função com vários expoentes. 4x elevado à quarta potência, menos 5x elevado ao cubo, menos x ao quadrado, mais x menos 1. Então, os valores de x vão ser menos meio, 0 e 1. Esses valores são aleatórios. Então, na hora que você vai colocar dentro dessa função aqui o valor de menos x, desculpa, deixa eu voltar aqui. Os valores de x, você vai encontrar y igual a meio, y igual a menos 1 e y igual a menos 2. Aí você tem uns pares, né? Os pares de x e y, menos meio e menos 0,875, 0 e menos 1, 1 e menos 2. Vamos ver como é que vai ficar nosso gráfico? Olha só. Vamos ver que esse gráfico vai ficar interessante, tá vendo? Nosso gráfico como ficou. Depois você traça todos os pontos, tá? Vai formar essas duas curvas aqui, que é o gráfico da nossa função que a gente estava esperando, certo? Bom, então, nessa aula foi possível vocês terem noção dos conceitos fundamentais de função, né? Alguns outros tipos de funções, né, serão trabalhadas em outro momento, né?
é a função polinomial do primeiro grau, que é a função afim, a função polinomial do segundo grau, que é a quadrática, a função modular, a função exponencial e a função logarítmica. Bom, pessoal, e com isso nós encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a nossa plataforma, a sala virtual, participar dos nossos fóruns e postar suas dúvidas. E não esqueça dos estudos da apostila. Por enquanto é só, bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos. Tchau, tchau.